A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta sexta-feira que a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi feita com base na atual regra fiscal do Brasil, o teto de gastos. Tebet afirma que, apesar da apresentação do novo arcabouço fiscal, o texto da LDO precisa ser enviado com a regra fiscal vigente. A ministra diz que, dentro das diretrizes do teto de gastos, foi necessário quase zerar as despesas discricionárias do país, aquelas que o governo pode manejar e deixar de fazer. Segundo ela, haverá condicionantes, com números atualizados, caso a proposta de regra fiscal do novo governo seja aprovada pelo Congresso Nacional. O arcabouço ainda será enviado para avaliação de deputados e senadores, mas o governo espera aprová-lo ainda no primeiro semestre. A ministra diz que hoje o orçamento dispõe de algo em torno de 200 bilhões de reais em despesas discricionárias. Retirando da conta as emendas parlamentares que são distribuídas e não ficam sob a tutela do governo, sobra algo em torno de 170 bilhões de reais para que o Poder Executivo aplique livremente. Se aprovada pelo Congresso, a nova regra para as contas públicas vai substituir o teto de gastos em vigor desde 2017, como novo parâmetro para limitar os gastos do governo. Atualmente, o governo só pode corrigir as despesas com base na inflação do período. Tebet diz que a LDO também virá com estimativa do novo salário mínimo, mas não adiantou números. A Justiça tornou o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inelegível por 8 anos e determinou a perda do mandato. A Justiça Eleitoral condenou o deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, a 8 anos de inegibilidade por abuso de poder econômico na disputa eleitoral de 2020. A condenação é referente à chapa de Crivella, então candidato à reeleição pela Prefeitura do Rio, derrotado no segundo turno em 2020. Entraram na justiça contra ele Eduardo Paes, do PSD, oponente de Crivella à época, e a coligação composta por Cidadania, DC, PV, PSDB, Avante, PL e DEM. A sentença aponta que a chapa de Crivella distribuiu material de campanha em 2020, definindo o atual prefeito como defensor da legalização das drogas, do aborto e da ideologia de gênero, kit gay, nas escolas. A decisão é em primeira instância e cabe recursos. A magistrada Márcia Santos Campanema de Souza também pediu a cassação do mandato de Crivella como deputado federal, eleito no pleito de 2022. Pelo Twitter, o prefeito Eduardo Paes comemorou a decisão da Justiça e prometeu ir até o fim contra o seu oponente. A defesa de Crivella informou para o jornal O Globo que vai recorrer da sentença. A bolsonarista Carla Zambelli foi condenada a pagar R$20 mil para a ex-deputada Manuela Dávila por montagem em foto. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul condenou a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a pagar R$20 mil à ex-deputada Manuela Dávila, do PSOL gaúcho, por ter postado uma montagem de uma foto da ex-parlamentar com chifres em alusão ao diabo. Zambelli postou a foto alterada com o título Esquerda Genocida, fazendo referência à decisão do Judiciário da Colômbia, que declarou inconstitucionalidade do aborto no país. Na ação, Dávila alegou que o ato era de difamação e injúria de sua honra. O relator do processo, desembargador Túlio de Oliveira Martins, disse que a montagem extrapolou o bom senso crítico e desvirtuou a imagem da autora de forma intencional. Nas redes sociais, Manuela Dávila disse que a indenização não paga e nem apaga o que ela e sua família viveram juntos nos últimos anos. O senador Sérgio Moro afirmou que uma fala sua sobre comprar habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi tirada de contexto. O vídeo com a declaração foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta sexta-feira. Um vídeo em que o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, diz a interlocutores sobre comprar um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, viralizou nas redes sociais e se transformou em um dos assuntos mais comentados do Twitter.
Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Após a repercussão, sua assessoria informou que a fala foi retirada de contexto e não contém nenhuma acusação contra ninguém. O Ministério da Justiça prorrogou a presença da Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Norte. A medida acontece devido aos ataques violentos que ocorreram no estado no mês de março. O Ministério de Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 30 dias o uso da Força Nacional no Rio Grande do Norte. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União, atendendo o pedido do governo potiguar. Segundo a pasta, os agentes devem permanecer no local ao menos até o dia 13 de maio. De acordo com o documento assinado pelo ministro Flávio Dino, os militares vão atuar em ações conjuntas e coordenadas com os órgãos de segurança pública do Estado, visando preservar a ordem pública e a segurança das pessoas, além de defender o patrimônio. A prorrogação também vale para a Força-Tarefa de Intervenção na Penitenciária do Estado Potiguar. A presença da Força Nacional no Rio Grande do Norte foi solicitada pelo governo do Estado no mês passado, diante dos ataques contra ônibus e edifícios públicos e privados promovidos por uma facção criminosa em mais de 50 cidades, incluindo Natal. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, foram registrados mais de 300 ataques no estado. De acordo com a Polícia Militar, os incidentes resultaram em mortes, incluindo a de um policial, penal e de vários detentos. Morreu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, aos 78 anos de idade, o jornalista José Carlos de Andrade. O jornalista José Carlos de Andrade faleceu aos 78 anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após sofrer uma parada cardiorrespiratória decorrente de uma queda brusca de pressão. José Carlos ocupou cargos importantes em diversas organizações de mídia, incluindo diretor de jornalismo das filiais da Rede Globo em Aracaju e Manaus, editor-chefe do jornal O Globo de Brasília, diretor da revista Veja Rio e diretor de jornalismo do SBT. José Carlos era irmão de Evandro Carlos de Andrade, que foi diretor de jornalismo da Globo e deixa esposa e filho. E depois do intervalo, Justiça do Rio aceita pedido de recuperação judicial da cervejaria Petrópolis. Redução de renda e perda do emprego são as principais causas da inadimplência do consumidor brasileiro. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.